Fala galera, vamos dar uma continuidade aqui ao estudo das ondas, vendo agora as propriedades delas e o efeito Doppler. Primeiro vamos para a amplitude da onda A. A amplitude de uma onda tem muito a ver com a sua altura. Tudo bem? Você pode ter ondas que são muito parecidas, se você colocar uma na frente da outra, só que uma pode ser mais alta do que a outra. Isso tem a ver com a amplitude, ser maior. Quando você olha para uma onda desse tipo senoidal, você vai notar que a parte mais alta é o que se chama de crista da onda. E a parte mais baixa são os vales da onda, tá? A amplitude da onda não é a altura total ali que você vai ter da crista até o vale. A amplitude da onda vai do meio da onda até a crista ou do meio até o vale. Então, muito cuidado. Por exemplo, se te fala que a onda tem 4 metros da crista até o vale, isso não quer dizer que a amplitude é de 4 metros. Isso quer dizer que a amplitude vai do meio até a crista. Ou seja, se daqui até aqui tem 4, do meio até a crista tem 2. Ou do meio até o vale, que tem 2. Então, 2 ou 2. Se você vai olhar até a crista ou até o vale, tanto faz. Mas vai ser 2 no caso, e não 4. Então, muito cuidado que você pode confundir facilmente uma questão e tal, e colocar como se fosse da crista até o vale. É só do meio até a crista ou meio até o vale. Isso é a amplitude da onda. Comprimento de onda lambda. Bom, comprimento de onda é o tamanho da onda. E se você for ver aqui essa letra grega, que se for estranho para você, você nunca viu, é a letra grega chamada de lambda, tá? E sempre que você vir, quando trabalhar algo sobre ondas, e tiver ali essa letra grega, é o tamanho da onda, comprimento da onda. Pediu para você quem é lambda? Está te dando uma informação de lambda? É o tamanho da onda, o comprimento dela. Bom, como é um tamanho, um comprimento, é dado numa unidade que tem a ver com comprimento. Muitas vezes vai estar em metro, mas pode estar também em centímetro, em milímetro, até em quilômetro. Tá? Então, é o comprimento de um ciclo. Tá? É o comprimento de um ciclo fechado da onda. Lembra que a onda é uma coisa que se repete. A onda é uma coisa que se repete, se repete, se repete, se repete. Então, o comprimento dela não é tudo do infinito. Não é. A onda pode ser muito comprida em relação a ela como um todo, do início ao fim. De onde é gerada a vibração até onde chega. Não é esse o caso. O comprimento da onda é o comprimento de um ciclo completo. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, uma onda em qualquer lugar dela, você percebe, por exemplo, observa aqui no início, bem aqui no início. Você vê que ela está subindo, certo? Ela sobe, ela desce, continua descendo e depois ela sobe. Só que se você reparar, quando ela chegar aqui, nessa parte, onde está essa setinha, ela volta a subir de novo, igualzinho como estava aqui. Então eu posso dizer que daqui, do início até aqui, com certeza é um ciclo completo, porque ela está subindo e aqui ela está subindo de novo. Esse ciclo completo, onde está aqui essa setinha vermelha, é um lambda, ou seja, é um comprimento de onda, é um tamanho da onda, de um ciclo completo. Você pode ver também que se você observar a crista da onda, o topo dela aqui e o topo dela aqui, bom, se aqui é o topo, ela está subindo no máximo e descendo, e aqui também está subindo até o máximo e descendo, isso quer dizer que ela está se repetindo de novo. Ou seja, de uma crista até outra crista, consequente a ela, né, seguinte a ela, você tem também um lambda, um comprimento de onda. Ou seja, se aqui você tem, sei lá, 3 metros, aqui são 3 metros também. É a mesma onda, certo? Ou também, se você quiser olhar pelo vale, não tem nenhum problema. Aqui é o vale, onde está descendo e subindo. E aqui se repete. Está descendo e subindo. Aqui também seriam 3 metros. Também tem um comprimento de onda. Então veja que você pode observar o tamanho da onda, o comprimento da onda, cara, dependendo de o que for mais fácil para você observar na hora. Não tem uma única regra ali. Compreende? Então o que importa para você aqui é só compreender esse conceito, porque ele vai ser importante, sempre vai ser usado para te dar informação para você buscar uma imagem ou para você achar uma conta. Então é bom você entender como é que funciona isso. Tá? Então é só um comprimento de um pedaço da onda, de um ciclo completo. Evidentemente que você vai ter onda que é menorzinha, uma onda que é super comprida, enorme. Tudo depende do tipo de onda e às vezes da questão em si que você vai fazer.
O lance agora aqui vai ser a frequência, que tem muito a ver com o comprimento de onda. Frequência, letra F. Isso tem a ver com o número de repetições, número de ciclos, número de voltas que a onda vai dar. Então a gente sabe que um comprimento de onda é um lambda. Só que quanto mais lambdas ela completar, quanto mais ciclos ela completar, maior vai ser a sua frequência. Tudo bem? Então uma onda ela é mais frequente se ela se repetir mais vezes, se ela tiver mais comprimentos de onda ali dentro, considerando um mesmo espaço. A unidade de frequência é Hz, normalmente. Hertz. Tá? Então, quando você fala que uma coisa tem 60 Hz, 60 Hz, em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. E ele estudou radiação eletromagnética, criou receptor e detector de onda de rádio. Então, é o cara que criou o que consegue gerar as ondas de rádio e que consegue receber também as ondas de rádio. Bom, Hertz, o que importa ali do Hertz é o que ele significa. Significa ciclos por segundo. Então, quando você olha uma onda, se uma onda tiver com a característica de 10 ciclos por segundo, ou seja, em um segundo, a onda sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce 10 vezes, em um segundo só. Isso quer dizer que ela completou 10 ciclos por segundo. 10 ciclos em um segundo. Então, é uma onda rápida. Em um segundo só, ela faz 10 ciclos. Ela sobe e desce 10 vezes. Ela tem 10 comprimentos de onda ali dentro. Tudo bem? Só que ao invés de você escrever 10 ciclos por segundo, você vai escrever 10 Hz, ou 10 Hz, no caso, que já quer dizer 10 ciclos por segundo. Entendeu? É só um jeito de você escrever, uma nomenclatura. Então, observe a figura aqui. A gente tem aqui no mesmo tempo, tá? Mesmo tempo, daqui até aqui, duas ondas diferentes. Elas aparentemente têm até a mesma amplitude, tá vendo? A amplitude parece igual. Amplitude aqui e amplitude aqui é igual. Só que o que difere essa onda não é a amplitude. O que difere é a frequência. Se te perguntar assim, qual é a onda mais frequente? Eu acho que você já de cara já sabe o que é. Ah, é de cima. Por quê? Qual a definição de frequência? A frequência tem a ver com o número de repetições, número de ciclos que a onda tem em um dado tempo. Se o tempo é daqui até aqui, para as duas ondas aqui, o mesmo tempo, bom, essa de cima se repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, várias vezes. Mas a de baixo, ó, uma, duas, três, quatro. Ela se repete muito menos, entendeu? Então, quem é mais frequente? Quem tem a maior frequência? É claro que vai ser a onda de cima. Ela se repete mais vezes, é uma onda de maior frequência, se comparar com a de baixo. Mas repara numa coisa extremamente importante dessa matéria. Quando a frequência é muito alta, o comprimento de onda é menor. Lembra que o comprimento de onda você pode ver de uma crista até outra crista, certo? Olha o comprimento de onda aqui, dessa crista até a próxima. Pequenininha. Comprimento pequeno. Agora olha daqui de baixo. Daqui de baixo, ó, um comprimento bem maior. Então repare que quando a frequência é maior, o comprimento de onda lambda é menor. E quando a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. Faz sentido. Faz todo. Se olhando a figura, você vê que isso faz muito sentido. Período da onda, letra T. Bom, o período da onda aparece com comprimento. Só que ao invés de falar assim, o que é o comprimento de onda? Ué, o comprimento de onda é o tamanho da onda em um ciclo. Então ela tem lá o seu tamanho, completou um ciclo, ela tem, sei lá, 2 metros. Então é o tamanho em metros de um ciclo completo. O que é o período da onda? É a mesma coisa. Só que ao invés de falar do tamanho, estou interessado no tempo. Quanto tempo demora para ela completar um ciclo? Isso é o período. Então você olha para a figura da mesma forma. Você tem a onda senoidal e você vai analisar de uma crista a uma crista, ou ela subindo e repetindo de novo aquilo como você já viu. Só que, na verdade, você está interessado em saber quanto tempo demorou para ela fazer esse ciclo. 1 segundo? 10 segundos? 0,005 segundos? Entendeu? Você só está interessado no tempo. Então, é muito parecida a análise em relação ao comprimento da onda lambda, só que agora a gente quer saber o tempo. Isso é o período. Tempo que demora para completar um ciclo. Bom, como é tempo, a unidade que vai ser segundo, por exemplo, é mais comum. Você tem também minuto, hora, milissegundo, enfim. Depende do tipo de onda, na verdade. Bom, o período é o inverso da frequência. A frequência representa um número de ciclos completos. Então, você está interessado numa coisa,
né? Uma coisa por segundo. É o número de voltas, o número de ciclos por segundo, por tempo. Então você vê que o tempo aparece embaixo, porque HZ significa ciclos por segundo. Então o segundo está embaixo, é por segundo. Só que quando você olha o período é o contrário. O período é em segundo. Logo o segundo está onde? Em cima. Se uma onda tem um período de 5 segundos, isso quer dizer que o segundo está em cima. Isso quer dizer que o segundo é o tempo. Né? Então um é o inverso do outro. Um é segundo, o outro é por segundo. Então, por ter uma relação de inversão, a gente pode sair de um para o outro com uma relativa facilidade. Se você observar aqui, como um é o inverso do outro, é o contrário do outro, um é segundo e o outro é por segundo, a gente pode tirar que a frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. E o inverso é só você botar embaixo o número. É só você colocar um sobre o número. Isso é o inverso na matemática. Tá? Então, quando você olha aqui que a frequência é igual a 1 sobre período, eu já estou invertendo. Eu estou pegando uma coisa aqui que está em segundo e estou botando embaixo. Então, claro que vai ficar por segundo, certo? É aqui já é o contrário. Tem uma coisa que é por segundo, que quando inverter vai virar segundo. Então, é esse truque. A gente quer só trocar de lugar. Uma coisa que é segundo vira por segundo, e uma coisa que é por segundo vira segundo. O que importa é eu conseguir obter o que eu quero, de maneira mais simples possível, que é só inverter. Olha só o exemplo, como é que é simples. Bom, uma onda leva 0,5 segundo para completar um ciclo. Meio segundo para completar um ciclo, só um ciclo. Qual será a sua frequência? Bom, se eu tenho o período, eu chego na frequência, não preciso de mais nada. Nada. Velocidade, comprimento, não, nada. O que interessa aqui é de sair de um para o outro diretamente. Então, como um inverso do outro, basta eu fazer o quê? Dividir um pelo valor do período. Então, observa. Frequência é igual a 1 sobre período. Igual está aqui em cima. Frequência é igual a 1. Quanto que é o período da onda? Quanto tempo demora para ela completar um ciclo? Meio segundo. 0,5. Então, no lugar de período, 0,5. Correto? Segundo. Logo, o segundo vai ficar aqui embaixo. Então, você vai ter que 1 dividido por meio dá 2. 2 ciclos por segundo. Lembra que agora o que vai acontecer? Como o segundo está embaixo, o segundo está embaixo do 2. Então, como é ciclo por segundo, eu posso fazer o quê? Ciclo por segundo é igual a chamar de hertz. Então, uma onda que tem meio segundo de período tem 2 hertz de frequência. Tá? 2 ciclos por segundo de frequência. Então, você viu o que foi feito aqui? Cara, só foi feita uma inversão. Então, quando eu pedir para você, diga qual é a frequência, diga qual é o período, você vai olhar. Se você tiver frequência, você acha o período. Se você tiver o período, você acha a frequência. Velocidade da onda, V. Bom, a velocidade da onda é a velocidade com que a onda se propaga. Né? E lembra que a onda tem a ver com a energia. Então, essa energia se propaga com alguma velocidade. Isso vai depender do meio, por exemplo. Como falamos até na aula anterior, o som não se propaga da mesma forma no ar, num sólido, na água, se propaga em diferentes velocidades, porque são meios diferentes. Uma energia que você faz vibrar ali através de uma corda vai ser diferente. Porque você pode ter uma corda que é fina, uma que é mais grossa, uma que é um material diferente da outra. Tudo isso pode causar diferenças no caso de como a onda se propaga, em sua velocidade de propagação, por exemplo. Olha a tabela aqui. Olha que curioso. Você tem aqui sólidos, líquidos e gases. Você vai reparar que quando você olha a velocidade do som, olha aqui é do som. Olha como é que ele se propaga de forma diferente. No ar, a 0 graus Celsius, 330 metros por segundo aproximadamente. No ar, normal. Se você subir para um lugar ali que tem uma temperatura um pouco maior, 20 graus Celsius, repara que a velocidade do som já muda. 343 aproximadamente. Então a velocidade sobe conforme a temperatura sobe. Porque o ar muda. As moléculas estão ali compondo o ar, elas agem de maneira diferente quando está mais quente, obviamente, mais energia. Quando você troca o ar pelo hélio, o gás hélio, né, aquele que você usa para o balão subir e tal, a 0 graus você já percebe que a velocidade, a temperatura é igual à do ar, né, 0 graus Celsius, porém, olha a velocidade como é 3 vezes maior praticamente em relação ao ar. Propaga muito mais rápido no hélio, que é um outro gás, não tem nada a ver com o ar, que é uma coisa muito mais complexa.
O hidrogênio, maior ainda a 0 graus Celsius. Quando você vai para os líquidos, você repara aqui, ó, mercúrio é 25, elevadíssima. Água, olha como é que se propaga com uma velocidade muito maior na água. Na água do mar já é diferente porque tem sal, então muda também aqui um pouco. A glicerina, muito grande. Agora, quando vai para o sólido, olha que loucura. Alumínio é 20 graus, 5.100 metros por segundo. Vidro, 20 graus, 5.130 metros por segundo. Olha a diferença da velocidade do som no ar a 0 grau para vidro a 20 graus. Então você vê que tem influências, né? Tem duas influências. Uma é o material, se é gás, se é líquido, se é sólido, dependendo do material também. E a outra tem a ver com a temperatura também. Se você pegar só o ar, vamos ver só o ar. O ar indo de -10 até 1.000 graus. Olha a mudança radical que você tem aqui. Temperatura negativa até a temperatura de 1.000 graus Celsius. Mas você repara o que está acontecendo com a velocidade do som em cada ar diferente, em cada ar com temperatura diferente. Só vai subindo. 330, 33, 17, 43, 50 e tal. Quando chega em 500 graus, já pula para 550. Quando chega em 1.000 graus, 700. Você chega aqui a praticamente dobrar, né, a velocidade do som, mesmo sendo só no ar, pelo simples fato de ter feito o quê? Aumentado a temperatura. Então é um outro fator que influencia. Bom, quando você fala especificamente de corda, que corda mesmo que você balança para cima e para baixo, ela forma aquela ondinha, a corda pode ser mais grossa ou mais fina, supondo o mesmo material. Pode ser uma mais grossa ou mais fina. Só que aí você tem um porém. É, uma corda mais grossa, ela tem mais resistência para a energia fluir ali. Então, por consequência, a velocidade da onda ali na corda vai ser menor. Já uma corda mais fina tem uma facilidade maior, cria menos resistência para a energia fluir ali dentro. Então, vai ter uma velocidade de propagação maior. E a equação de Taylor é uma equação que diz algo relacionado a isso. Ele fala basicamente o seguinte: bom, a velocidade é o seguinte, ela é a raiz, e tem duas coisas que importam. Primeiro é a tensão, não é o período, por favor. Tesão aqui, o T maiúsculo, não é o período nesse caso. É aquilo que você vê lá na mecânica, quando você fala de forças. Você estuda o peso, o atrito, a força elástica e a tração ou tensão. Mesma coisa, mesmo significado, sinônimo. Tração ou tensão. É o fato de você ter uma força aplicada numa corda que não estica igual um elástico, igual uma mola. Então, isso aqui é uma força, tá? Então, aqui você tem a tensão e uma tração. Igual quando você pega uma corda de violão, o que você está fazendo? Você está apertando, ele está tracionando. Você quer deixar ela mais esticadinha. Você está criando uma tensão na corda. Essa é a ideia. Então, se você tem uma corda tensionada, ou seja, esticada, e você vai balançar para criar uma onda que tem uma velocidade de propagação, o quanto você tensiona a corda é importante. Se a corda estiver frouxa, é uma coisa. Se a corda estiver esticada, é outra. E se ela estiver esticada, melhora a velocidade de propagação. Mi, essa letra grega aqui, mi, tá? O que ela significa? É a densidade linear da corda. Mas o que é isso, professor? Densidade linear é densidade. Você lembra que a densidade é massa em relação a volume. Lembra disso? Você tem uma bolinha de isopor e uma bolinha de chumbo. Elas podem ter o mesmo volume. Mas se a bolinha de chumbo tem uma massa muito maior, obviamente, quem é mais denso? É claro que é a bolinha de chumbo, porque a bolinha de chumbo tem muito mais massa concentrada do que a bolinha de isopor. Logo, a densidade do chumbo é maior que a densidade do isopor. Só que a gente está falando de uma coisa que tem três dimensões, uma bolinha. Quando fala densidade linear da corda, linear é porque a gente encara uma corda como uma coisa que é uma linha. Ele é só uma corda, uma linha, que você está balançando, só tem uma dimensão. Lembra? Propagação do tipo o quê? Unidimensional, que a gente viu na aula anterior. A corda a gente encara como se fosse unidimensional, um objeto de uma dimensão. Tá? Então você vai ter ali que a densidade linear da corda, μ, ela é a massa que você tem em uma dimensão, no comprimento. Então, se for uma corda mais grossa, ela tem maior massa no comprimento do que uma corda mais fina. Então, esse é um fator que vai contra. Quanto maior for a densidade, pior é para a velocidade. Por isso que a corda mais grossa ela causa mais problema, porque ela é muito grossa, ela tem maior densidade linear e ela atrapalha. Então, tensão sobre a densidade linear. Se você pegar um exemplo aqui, um exemplo normal,
direto de aplicação, ó, se a gente tem uma corda de violão, que ela foi tracionada, esticada, tensionada, até chegar a uma tensão, uma tração de 150 newtons, é uma força, em newton. Esta corda possui densidade linear μ, que é o símbolo, né, igual a 0,0072 kg por metro. Quilograma por metro porque é uma densidade. Lembra? Massa por comprimento. Ou seja, a cada metro essa corda possui 0,0072 kg, que é o mesmo que 7,2 gramas. Tá? Então, você repara aqui que a gente vai fazer só uma pequena alteração. Tudo bem? A gente sabe que 7,2 gramas são 0,0072 quilogramas. Só que a gente vai usar em quilograma e não em grama. Porque seria mais fácil usar em grama. Um monte de zero aqui. Só que você tem que lembrar que é o seguinte. Quando você fala de força, você está falando de unidades oficiais, como Newton. E isso vai chamar unidades oficiais, como quilograma e como metro. Então não é legal você enfiar aqui, por exemplo, centímetro ou grama, como está aqui. Então, o ideal é você usar em quilograma. Por isso que fica um número mais feinho. Mas paciência. É só fazer a conta e pronto. Qual é a velocidade da onda nessa corda? Com qual velocidade que essa onda se propaga? Olha, aqui não tem mistério. Aqui entra matemática. O que a equação de Taylor fala? Você vai ter aqui tensão sobre a densidade linear. Quanto que é a tensão? 150. Quanto que é a velocidade se a tensão for 150 e você tiver aqui μ, que é a densidade linear 0,0072. Não esquecendo que existe o quê? Uma raiz quadrada por fora. Então, primeiro vai dividir. Quanto que é 150 dividido por 0,0072? 20.833. E depois disso, tire-se a raiz. Então, vai tirar a raiz e vai dar 144,3 metros por segundo. Pronto, só isso. Agora, para saber a velocidade da onda, de uma maneira mais geral, né? Como é que você aprendeu a calcular a velocidade lá na primeira série, no primeiro ano? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, lembra disso? Velocidade é a variação do espaço em relação à variação do tempo. Você mede o quanto que o negócio andou e você divide pelo tempo que ele demorou. Pronto, isso é a velocidade média. É exatamente isso. A onda tem velocidade. E velocidade é o quanto a coisa andou no tempo. A lógica é a mesma. Tudo bem? Só que na questão que a gente coloca aqui é o seguinte: é uma onda. Uma onda não é uma coisa física, não é a corda que vai estar andando lá na frente no tempo. É diferente, né? É a energia que passa no tempo. Como é que você consegue ter essa noção de quem é o comprimento, quem é o tempo? É só você pegar dois parâmetros que você já conhece na onda, que facilita incrivelmente a sua vida. Repare que quando você fala de comprimento, só tem um comprimento que te interessa quando você fala de onda, que é o comprimento da onda, lambda. É o comprimento quanto ela demora para fazer o quê? Para completar um ciclo. Quando você fala do tempo da onda, o que te interessa? Bom, se eu estou falando do comprimento da onda, que é o tamanho dela, quando ela completa um ciclo, quando ela sobe, desce, sobe de novo ali, completando um ciclo, qual é o tempo para isso acontecer? Cara, é exatamente o período. Lembra que eu falei? O período é a mesma coisa que o comprimento de onda. Só que um você olha para a onda querendo saber qual é o tamanho ali naquele trecho, naquele ciclo, e o outro você quer saber naquele trecho também qual é o tempo que ela demora para completar aquele ciclo. Só isso. Então o que você vai ter aqui como velocidade é o espaço dividido pelo tempo, normal, como você já viu na primeira série. Só que aqui o espaço vai ser o comprimento da onda, que é uma coisa em metro, centímetro e tal, e o tempo vai ser o período da onda, que é uma coisa em segundo, em hora, sei lá. Então, quando você olha para isso, é a mesma coisa. Espaço sobre tempo. Comprimento de onda sobre período. Vai ser uma coisa, uma velocidade em metro por segundo. Algo desse gênero, não muda nada. Então, velocidade da onda, lambda sobre tesão, T. Outra forma de você fazer isso que é extremamente utilizado também. Você vê que é fácil como na mecânica lá que você vê. Velocidade média, espaço sobre tempo. Lembra de uma coisa? Como ali embaixo você tem o período, o que é o período? Bom, o período é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Então isso quer dizer que no lugar do período, lembra, velocidade é igual a lambda sobre t, período. No lugar do período eu posso botar quem? A frequência. É só eu trocar de lugar. Se o período está embaixo, a frequência vai ficar onde? Em cima, porque ela é o inverso. Logo, eu tiro o t aqui, o período, e coloco quem no lugar? F de frequência. Então, eu posso usar também
que a velocidade é lambda, é o comprimento de onda vezes a frequência. Não mudou nada. Como um inverso do outro, não mudou nada. Tudo vai depender do que você tem na sua mão na hora. Se for mais fácil para você fazer uma questão usando o período, porque você tem um período, vai embora e faz com o período. V é igual a lambda sobre T. Mas se na questão for mais simples para você, porque você já tem a frequência, ou porque você vai fazer uma multiplicação só ao invés de dividir, e acha melhor fazer lambda vezes frequência, só fazer, vai dar no mesmo. Então temos duas formas de encontrar a nossa velocidade. Tanto faz. Vamos a um exemplo. Você tem aqui, então, uma onda que tem comprimento de 10 metros, ou seja, comprimento de onda lambda é igual a 10 metros, e o período é igual a 2 segundos. Qual é a frequência? Primeira pergunta. Qual é a velocidade da onda? Segunda pergunta. Então, são duas perguntas, frequência e velocidade da onda. Para achar a frequência, tudo depende de uma coisa muito fácil. Você tem um período? E se você tiver, é só inverter. Então, o objetivo é esse. Bom, frequência é igual a 1 sobre período, o inverso do período. O período vale 2. Então, a frequência é igual a 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é meio, 0,5 Hz, que significa ciclo por segundo. Então, a frequência da onda é de 0,5 ciclo por segundo, a cada segundo. Então, isso quer dizer que ela não completa nem um ciclo em um segundo. Ela completa meio ciclo. Ela precisaria de 2 segundos para completar um ciclo. Então, uma onda de frequência baixa. Para achar a velocidade, tem duas formas, como foi falado. Primeira, vamos lá. A questão te fala que o comprimento de onda é 10 e o período é 2. Vamos usar o período. Não tem nenhum problema. Então, velocidade é igual a lambda sobre t. Comprimento de onda sobre período. Comprimento de onda é 10 e o período é 2. 10 sobre 2, 5. 5 metros por segundo, essa é a velocidade da onda. Olha que fácil. Segunda forma, não vamos usar o período, vamos usar a frequência. Então, V é igual a lambda vezes F. A gente sabe que o comprimento de onda é o mesmo, 10 metros. E a gente sabe que lá do cálculo anterior foi encontrado que a frequência é de 0,5 Hz. Certo? Então, é só você colocar a frequência de 0,5 aqui. 10 vezes 0,5 vai dar quanto? 5 metros por segundo. Ou seja, mesmos valores. Não tem por que ser diferente. Você escolhe o que você vai usar conforme a sua habilidade e o que você achar mais fácil, mais simples de fazer. Outro exemplo. Você tem essa imagem aqui. Certo? Essa imagem fala o seguinte. Bom, qual é a amplitude? Qual é o comprimento? Qual é a velocidade da onda? Sabendo que a frequência dessa onda é de 100 Hz. Então você tem a frequência. E ele te dá aqui a onda desenhada com algumas medidas. Primeira coisa, qual é a amplitude da onda? Qual é o erro aqui? Você lembra? O erro é você assumir que a amplitude da onda é a altura toda, da crista até o vale. Não é. Da crista até o vale é o dobro disso. Na verdade, só conta como amplitude da onda do meio até a crista ou do meio até o vale. Então, se daqui até aqui são 4 metros, do meio até a crista ou do meio até o vale são 2. Então, a amplitude da onda, 2 metros, e não 4. Tudo bem? Qual é o comprimento de onda? Lambda. O comprimento de onda é quando ela se repete. Então, vamos pegar aqui. 0. Está aqui. Ela sobe, desce e ela sobe de novo. Então, onde que ela se repete? Aqui, nessa marca. Isso quer dizer que daqui de 0 até 2, quanto que a gente tem? 2. Então, o comprimento da onda vai ser o que? Lambda, que vale 2 metros, que é a unidade que está aqui. Você pode olhar também em outros lugares. Você pode olhar também aqui, ó. Daqui, está subindo de novo. Até aqui que vai subir de novo. De 2 até 4, são quantos metros? De 2 até 4 também são 2 metros. De 0 até 2 são 2. De 2 até 4 também são 2, porque ela se repete. Então não tem muito mistério. Certo? Aqui, de 0 até 1, essa crista aqui está em meio, 0,5. Essa outra crista aqui está em 2,5, aproximadamente também. De meio até 2,5 tem quanto? 2. Então você vê que não importa o que você vai olhar aqui. Desde que você olhe certo, em qualquer ocasião aqui, você vai ver que sempre vai ser 2. Então o comprimento dessa onda é de 2 metros. Qual é a velocidade da onda? Bom, se a gente sabe que o comprimento da onda lambda é 2, e a gente sabe que a frequência é de 100 Hz, fácil. V é igual a lambda vezes F. Quanto que é a lambda? Quanto que é o comprimento? 2. Quanto que é a frequência? 100. 2 vezes 100,
200 metros por segundo, acabou. De maneira bem fácil você consegue chegar até a velocidade da onda. Nesse caso é muito fácil já fazer direto pela frequência, porque não pediu período nem nada, a gente não precisa fazer inversão da frequência para achar o período, então a gente vai direto pela frequência. É o caminho mais fácil nesse caso. Por isso que eu falei que você que vai julgar na hora que é mais simples para você. Para finalizar, vamos ao efeito Doppler. O efeito Doppler ele é um fenômeno que acontece em várias situações do seu dia. Vou dar o exemplo mais óbvio de todos é a ambulância. Você repara que a ambulância, quando ela está longe vindo na sua direção e sentido ali, você vai ver aquele barulho chato, assim, ué, 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 que não enche o saco. Um barulho agudo, mais fino, né? Um barulho que tem uma característica diferente. Aí ela passa por você, se afasta, e o barulho vai mudando. Era ué, 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 vai ficando ué, 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 cada vez mais alongado, né? Cada vez mais grave. Então o que você vai ter ali é uma mudança na característica da onda, mesmo a fonte sendo a mesma. É a mesma ambulância, com a mesma sirene, só que uma coisa é quando ela está se aproximando de você e outra é quando está afastando. O que, que acontece para mudar tanto? Se você reparar o desenho aqui, você vai notar que quando você tem o cidadão aqui e a ambulância se aproximando, quando ela se aproxima, há um encurtamento aqui, ó, dessas ondas. E você repara que no desenho aqui mostra que a frequência ela é grande. Tem vários sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce aqui, uma frequência mais alta. Essa senhora que está aqui, quando a ambulância está se afastando dela, você repara que há um alongamento aqui entre as ondas, ó. Elas estão bem mais distantes em relação a aqui na frente, e o comprimento da onda aqui, olha como é que é muito maior em relação ao outro, ou seja, a frequência ela é bem menor. Então você repare que a onda ela fica com características diferentes. A onda aqui ela é mais frequente, aqui ela é menos frequente. Aqui tem um comprimento menor, aqui tem um comprimento maior. Por que que isso acontece, que é o que interessa? Esse é o tal do efeito Doppler. Pensa na seguinte coisa: você tem uma onda, só que você não está emitindo um sinal, uma vibração com essa onda, nesse caso sonora, parado. Você está fazendo isso em movimento. Então você está gerando uma onda, só que você está indo na direção e sentido da onda. Olha que estranho. Você gera uma onda, que ela vai ali, ela é tridimensional. A onda vai para frente e vai para trás também, obviamente. Só que quando você gera a onda, você está indo para frente, gerando outra onda. Qual é a consequência disso? Você está gerando uma espécie de atropelamento. Eu gero a onda e eu vou para frente. Eu me aproximo da onda que eu gerei. Entendeu? Que você vai na direção da onda que você já gerou antes. Então, eu gero uma onda, eu vou para frente, gero outra. Qual é a consequência disso? A onda que eu gerei antes vai ficar muito próxima da onda que eu gerei depois. E eu continuo andando para frente, gerando outra onda, que vai ficar próxima à onda que eu acabei de gerar. Então você vê que, por eu estar andando para frente, eu acabo fazendo com que as ondas vão ficando muito próximas umas das outras. Porque eu já estou gerando e andando para frente. Por isso que você vê aqui um encurtamento, né, em relação a essas ondas. O comprimento que você vê aqui vai ficando menor. Você está aproximando muito uma da outra. Então você vai ter ali uma onda, analisando ela como um todo, com uma frequência maior. Por isso que você vai ouvir ué, 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 aquela coisa mais aguda, porque o som com a frequência mais alta é um som mais agudo. É aquele som mais irritante, que você não gosta, incomoda o ouvido, né? Agora, olha o contrário. A ambulância ela gera uma onda, mas ela se afasta da onda também. Está para trás, lembra? Tridimensional. Ela também vai gerar uma onda para trás. Então, quando gera uma onda sonora para trás, essa sirene, ela gera, mas afasta. Agora, ao contrário. Então, você gera e afasta. Vai ficar mais para trás e você gera outra onda. Então, eu gero uma onda agora, eu me afasto e gero outra, eu estou causando uma distância maior entre essas duas frentes de onda. É o nome que você vai dar. O nome oficial seria frente de onda. Então, eu vou ter aqui ondas mais distanciadas umas das outras ali. Você vai ter um comprimento de onda, quando você olha como um todo ali, maior. Então, quando você olha que a percepção dessa senhora aqui, ela vai ter uma percepção diferente. Porque o som mais com frequência mais baixa, ele é o som mais grave. É aquele som do subwoofer. Aquele som que você ouve bem mais grave. Então, por isso que você vai ter a ambulância fazendo um som diferente, né?
vai mudando, vai alongando mais, vai ficando mais grave. Tudo bem? Isso é o efeito Doppler. Vamos ver agora, então, um exemplo, né, que é o efeito Doppler, só que no pardal de trânsito, aquele que você conhece. Existem diferentes tipos de radares de trânsito. Um deles usa o efeito Doppler, tá? Muito comum nos radares que são móveis. Você tem ali a câmerazinha, né, que ela tem uma coisa que gera onda. Então, ela vai gerar uma onda numa frequência. Então você espera que a onda ela sofre eco, reverberação. A gente fala em um ambiente e a nossa voz, por exemplo, bate na parede, bate não sei onde, bate no teto e volta para a gente ou para alguém. Isso é normal quando se trata de onda. Você vai ter ali, então, uma espécie de eco. Né? Então, ela manda lá o sinal, uma frequência, vai chegar até o automóvel e vai voltar. Normal. Ela sabe, ali, dependendo da posição que tiver o automóvel, ela sabe com qual velocidade. Ela consegue calcular a velocidade estimada ali para aquela frequência de onda que ela está mandando. O problema é que se o cara estiver muito rápido, ele está se aproximando muito rápido. E como você viu no efeito Doppler, isso vai alterar o quê? Isso vai alterar o formato da onda, né? A onda vai ter uma frequência diferente. Então, se esse cara está muito rápido, quando ele voltar, ele vai estar tão mais próximo do que se espera, que você vai ter um encurtamento ali das ondas, ela vai chegar com uma frequência diferente, uma frequência maior. E quando você olha aqui, e esse cara quando recebe essa onda, opa, mudou a frequência da onda, vou recalcular. Quando ele calcula, ele vai saber, peraí, então esse cara não está com a velocidade de tanto, está com a velocidade maior. Idem para quando você tenha posicionado no contrário, com o automóvel se afastando, porque ele sabe que a velocidade também é aquela e ele sabe que a frequência tem que ser aquela, determinada. Então ele emite a frequência, bonitinho, apontado ali para o automóvel. Só que como ele se afasta muito rápido, o que vai acontecer quando se afasta muito rápido? Você vai ter o alongamento. Lembra da ambulância se afastando da mulher? Vai ter um alongamento ali do comprimento de onda. E quando o radar receber isso, opa, peraí, tá diferente. Ele vai calcular e vai saber exatamente com qual velocidade, graças a esse afastamento muito abrupto, muito rápido. E vai dizer que a velocidade está, por exemplo, acima da permitida. Outra coisa também que você vê aí são alguns exames, né, que usam também o efeito Doppler para poder detectar algumas coisas, né? Você tem ali, por exemplo, o ultrassom, ecocardiograma que usa o efeito Doppler, ecocardiograma Doppler, você vai ter ali que eles emitem ultrassons. Lembra o seguinte, o ouvido humano só escuta aproximadamente de 20 Hz a 20 mil Hz. Frequência, 20 Hz é o mais grave que a gente escuta, 20 mil Hz é o mais agudo que a gente escuta. Em média, é isso. Ultrassom é um som, além de 20 mil Hz. Quer dizer que é um som, uma onda sonora, só que nós, seres humanos, não escutamos. Porque a gente só tem um ouvido capaz de escutar até 20 mil Hz. Passou disso, a gente vai escutar nada. Tem animal que vai escutar, sim, mas o ser humano não escuta. Então é chamado de ultrassom. Então, quando você faz ali um ultrassom, teve uma lesão, uma pessoa está grávida, né, uma mulher está grávida, vai fazer ultrassom, você quer ali usar o eco, né? Novamente, o eco, você quer que a onda chegue e volte e te dê alguma informação. E essa informação pode ser visual. Você pode programar ali um sistema, tudo computadorizado, para que cada vez que a onda vai e volte e tem alguma diferença, além do esperado, que você crie uma imagem a partir daquilo, que você crie uma cor a partir daquilo também. Então, no ecocardiograma, você está interessado no coração. Você quer saber como é que está ali o coração, como é que está o fluxo sanguíneo no coração. Está normal? Está muito devagar? Está muito rápido? E você consegue medir isso porque quando o sangue passa, se ele passar muito rápido ou muito devagar, é igual o radar ali no trânsito. Se você está passando muito devagar ou muito rápido, além do que deveria no coração, você consegue bater ali a onda, voltar, no caso, o ultrassom, e saber, opa, está muito rápido o fluxo sanguíneo aqui. Então você consegue formar a imagem ali do coração e mostrar que naquela região você pinta de vermelho, sei lá, não sei exatamente como é que funciona essa medicina, mas você vai ter ali uma informação preciosa de que naquela região você tem uma normalidade, você tem uma coisa muito rápida. Então, é muito utilizado também nisso.